Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que tem sido a semana de estudos? Espero que tenham conseguido se organizar para manter uma semana produtiva e balanceada, tá bom? Vamos lá para mais uma rodada de questões. E hoje o nosso tema vai ser hérnias de parede abdominal. Vamos lá? Já deixem as canetas apostas aí, as garrafinha de água do lado e bora para mais essa. Bem, primeira questão. É uma questão da prova da Faculdade de Medicina do ABC, acesso direto, 2019. Vamos aí ao enunciado. Os limites superior, medial e inferior do triângulo de Hasselbalch na região inguinal são: alternativa A, arco aponeurótico do transverso, ligamento lacunar e ligamento inguinal. Alternativa B, vasos epigástricos inferiores, a borda lateral da bainha do reto abdominal e o ligamento inguinal. Alternativa C, arco aponeurótico do transverso, borda lateral da bainha do reto abdominal e ligamento inguinal. E alternativa D, vasos epigástricos superiores, borda medial da bainha do reto abdominal e ligamento inguinal. Bem, pessoal, uma questão bem objetiva, né? Que vai acessar aí a gavetinha de conhecimentos anatômicos, já que a gente está falando de pura anatomia. E uma anatomia relacionada com a clínica, né? Afinal, esse triângulo de Hasselbalch, que é ou o trígono inguinal, né? Ele é de fundamental conhecimento para o cirurgião, a fim de entender aí a fisiopatologia e classificar essas hérnias inguinais. Então é muito importante que a gente consiga acessar aí essa informação de uma forma bem automática, tá bom? Bem, antes de qualquer coisa, o que é uma hérnia abdominal? Como que é, né? A gente precisa lembrar que a hérnia ela é uma protusão de uma estrutura intraabdominal através da parede abdominal por uma fragilidade dessa parede. E tudo isso é associado aí com o aumento da pressão intraabdominal, tá? Lembrando que o conteúdo aí herniário pode variar, seja de alça intestinal, gordura, outros órgãos, enfim. E essa protusão se dá através de um anel herniário, né, que é o espaço ali de fragilidade, tá bom? E essa fragilidade, por sua vez, ela pode estar associada aí a questões congênitas, condições que aumentam de forma excessiva a pressão intraabdominal, ou que deixam a parede abdominal mais frágil, né? Como, por exemplo, cirurgias prévias, a gestação, obesidade, idade avançada, tá? Dito isso, então, vamos lá ao triângulo de Hasselbalch. Esse triângulo, ele está localizado na região inguinal, né? E a região inguinal, ela é importante porque nessa área a gente tem 3/4 de todas as hérnias da parede abdominal. Vamos lembrar então os limites aí desse triângulo? Segue comigo aqui, vamos lá. O triângulo de Hasselbalch, pessoal, ele é limitado medialmente pela margem lateral do músculo reto abdominal, inferiormente pelo ligamento inguinal ou ligamento de Poupart, que é o epônimo, né? E superolateralmente, ele tem como limite os vasos epigástricos inferiores, né? A veia e a artéria epigástrica inferior, tá? Então vamos às alternativas? Vamos lá. Alternativa A, arco aponeurótico do transverso. Bem, aí já podemos parar, né, pessoal? E não só excluir essa alternativa, como também já excluir a alternativa C. Começa da mesma forma. Vamos ali para a letra D, D de dado. Já começa com vasos epigástricos superiores, o que já deixa a alternativa incorreta, tá? Por fim, vamos então à alternativa certa, que é a alternativa B de bola, vasos epigástricos inferiores, borda lateral da bainha reto-abdominal e o ligamento inguinal propriamente dito. Alternativa B, alternativa correta, só assinalar aí para o sucesso. Bem, pessoal, vamos para a segunda questão aqui então. Questão também lá do ABC, de acesso direto, prova de residência de acesso direto do ano de 2018. Vamos ao enunciado. Homem de 40 anos, sem outras comorbidades, com queixa de massa redutível em região inguinal direita. Ao exame clínico, faz-se o diagnóstico de uma hérnia inguinal. Qual elemento estrutural determinante na diferenciação anatômica
entre as hérnias inguinais direta e indireta. Vamos às alternativas? Alternativa A, ligamento de Cooper, ilho-pectíneo. Alternativa B, ligamento lacunar de Gimbernat. Alternativa C, ângulo inguinal superior. E alternativa D, vasos epigástricos inferiores. Bom, de novo, uma questão puramente anatômica, né? Então, vamos aproveitar um pouquinho desse momento para a gente lembrar um pouco a anatomia dessa região, tá? Vamos lá, pessoal. O ligamento inguinal nada mais é do que uma faixa densa que constitui a parte inferior da aponeurose do músculo oblíquo externo. E aí, ele vai desde a espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico. E esse é o trajeto aí da maior parte das fibras, né? No entanto, nesse trajeto, existem algumas dessas fibras que vão se desviar. E aí, essas fibras que se desviam vão dar nome a outros ligamentos. Quais são, então? Algumas dessas fibras que vão de forma mais profundas, elas vão seguir posteriormente e se fixarão no ramo superior do pubis, que fica lateralmente ali ao tubérculo púbico, tá? E vão formar o ligamento lacunar. O ligamento lacunar, lembram o epônimo? O epônimo do ligamento lacunar é ligamento de Gimbernat. Isso, perfeito. As outras dessas fibras aí que vão desviar desse trajeto que eu tinha falado para vocês, elas são fibras mais laterais e elas continuam ao longo da linha pectínea, ali da região do pubis, né? Formando então o ligamento pectíneo, que chamamos de ligamento de Cooper. Esse é o epônimo aí do ligamento de Cooper. Aliás, do ligamento pectíneo. Bem, ainda nessa região a gente tem o trato iliopúbico, que é a margem inferior mais espessa da face transversal, que segue de forma paralela e posterior ali ao ligamento inguinal. E aí, pessoal, é ele que a gente vê quando temos a visão ali através da ótica, né, da videolaparoscopia, quando a gente tem essa abordagem posterior, é esse que é o trato ilipúbico que a gente visualiza. Aí ele se estende, então, da mesma forma que o ligamento, ele vai se estender desde a crista ilíaca anterior superior, ele vai chegar até ali no ligamento pectíneo, o ligamento de Cooper, tá? Tanto o trato iliopúbico quanto o ligamento inguinal, eles correm com fraqueza, que é uma fraqueza inata da parede abdominal, que a gente chama de orifício miopectino de Frouchot, tá bom? Essa região é uma área em que acontecem as hérnias inguinais direta e indireta e ainda as hérnias femorais, tá bom? Esse orifício miopectino de Frouchot, vamos lembrar da delimitação? Também é uma coisa que as provas cobram bastante. Ele é delimitado medialmente pelo músculo reto abdominal, inferiormente, então, pelo ligamento pectíneo, lateralmente pelo músculo ilho-psoas e superiormente pelos músculos transverso abdominal e o oblíquo interno, formando então um arco transversal, tá? Temos ainda nessa região o triângulo de Hasselbalch, que é delimitado aí medialmente pela margem lateral do músculo reto abdominal, inferiormente pelo ligamento inguinal, superolateralmente pelo ligamento superolateralmente delimitado pelos vasos epigástricos inferiores e que tem tanto a veia quanto a artéria epigástrica inferior. E ele é uma das formas de referência, né? Os vasos aí, né? Os vasos epigástricos inferiores é uma das formas de referência anatômica para a gente diferenciar, então, a hérnia inguinal direta da hérnia inguinal indireta. Lembram? As hérnias inguinais diretas são as hérnias que estão de forma medial a essas estruturas, né? Aos vasos epigástricos inferiores. Enquanto as hérnias inguinais indiretas estão associadas à região lateral aos vasos epigástricos inferiores. Bem, pessoal, depois dessa revisão anatômica aí que a gente usou para a questão para fazer, vamos então às alternativas aí, saber que a questão quer saber basicamente, né, da gente, qual que é a estrutura que diferencia as hérnias inguinais diretas
das hérnias inguinais indiretas, é basicamente isso. E aí ficou fácil, né, com essa revisão que a gente comentou, a alternativa correta é a alternativa D de dado, que fala que são os vasos epigástricos inferiores que fazem essa diferenciação entre a hérnia inguinal direta e a hérnia inguinal indireta. Beleza? Ótimo, vamos para a próxima, pessoal. Bem, vamos seguir aqui para nossa terceira questão, uma questão também lá da Faculdade de Medicina do ABC, do ano de 2017, da prova de residência médica de acesso direto. Vamos ao enunciado, então. Durante a visita oficial aos pacientes internados na enfermaria de cirurgia geral, o residente, o R1, que serão vocês aqui daqui a pouquinho, né, apresenta ao professor o caso de um paciente masculino de 60 anos que se encontra no primeiro pós-operatório de uma hernoplastia inguinal direita, que foi realizada aí por ingnotomia. Ao descrever os achados cirúrgicos, ele relata o encontro de uma hérnia inguinal, cujo saco apresentava-se inferiormente aos vasos epigástricos, com um anel inguinal interno com 1 centímetro de diâmetro. O professor perguntou então ao residente qual seria aí o tipo da hérnia operada, de acordo com a classificação de Nihus. E aí, pessoal, qual é a resposta correta dada pelo residente? Vamos às alternativas. Alternativa A, tipo 1 de Nihus. Alternativa B, tipo 2 de Nihus. Alternativa C, tipo 3A de Nihus. E alternativa D, tipo 3B de Nihus. Bom, pessoal, é uma questão aí de acesso direto, né, que exige que a gente lembre a classificação de Nihus. É o tipo da questão que ou sabe e acerta, ou sabe e acerta, porque vocês com certeza lembrarão depois dessa aula com a gente, né? Então vamos lá, lembrar aí e recordar essa classificação. Bom, a classificação ela é basicamente dividida em 4 tipos, tá? Então a gente tem o tipo 1, que é a hérnia indireta, com o anel inguinal interno preservado. O tipo 2 é a hérnia inguinal indireta, com o anel inguinal interno alargado, tá bom? Então, essa é a diferença do tipo 1 do tipo 2. É o anel inguinal interno estar alargado. O tipo 3, ele se divide aí, pessoal, entre A, B e C. E aqui, estamos falando de uma fragilidade, né, de defeitos da parede abdominal posterior, tá bom? Essa parede posterior aí. Vamos lá então. 3A é uma hérnia inguinal direta. 3B é uma hérnia inguinal mista. Então a gente tem a hérnia inguinal indireta com a fraqueza da parede posterior, que seria a hérnia inguinal direta, tá bom? E o tipo 3C. O tipo 3C é a hérnia crural ou hérnia femoral, tá bom? E por último, o tipo 4 é a hérnia recidivada, tá? Então falamos aí para vocês os 4 tipos, segundo a classificação de Nihus, certo? Bom, outros dados aqui que se a gente, por um acaso, tivesse um pouquinho de dificuldade de lembrar da classificação, a gente poderia se apegar um pouco para ajudar, a solucionar essa questão. Vamos lembrar, pessoal, o paciente aí do nosso caso é um paciente idoso, né, que tende já a ter uma maior fraqueza da parede abdominal posterior. Então, as hérnias diretas vão surgindo mais nessa idade, certo? Lembra que eu tinha falado lá na outra questão sobre essa situação? Então, se a hérnia desse paciente está localizada inferiormente aos vasos epigástricos, vamos considerar que há um defeito da parede posterior e que ainda ele apresenta um canal com um anel inguinal interno preservado, certo? Então, pessoal, a resposta correta é aquela que diz que o paciente tem uma hérnia inguinal direta, tá bom? Sendo assim, é a classificação de Nihus 3A, a resposta correta, que é a alternativa C. Correto? Beleza, pessoal. Essa aí é a resposta.
Vamos à próxima questão aqui, agora a questão da Santa Casa de São Paulo, do ano de 2019. Vamos ao enunciado, então. Um paciente de 65 anos de idade apresenta abalamento em região inguinal direita há 2 anos, com aumento progressivo, porém sem dor local. Ele trabalha em um almoxarifado, carregando caixas. Ao exame físico, observou-se abalamento inguinal à direita. Ali é a manobra de Valsalva. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Vamos lá, as alternativas. Alternativa A. O tempo mais importante do tratamento é a ressecção do saco herniário. Alternativa B. O melhor tratamento para o paciente é a sutura da fáscia transversal ao ligamento inguinal. Alternativa C. O reforço dos componentes musculares da hérnia, por meio da sutura entre eles, está bem indicado para o paciente. Alternativa D. A cirurgia videolaparoscópica com a técnica intraperitoneal e colocação de tela reduz a dor pós-operatória e antecipa o retorno ao trabalho. Alternativa E. O tratamento cirúrgico deve ser indicado apenas na presença de complicações como o estrangulamento. Bom, pessoal, as alternativas aí faz com que a gente lembre um pouco sobre as técnicas de correção de uma hérnia inguinal. Porque é basicamente isso que a gente está falando, né? E é isso que a gente quer saber quando a gente quer corrigir uma hérnia, certo? Bom, primeiro, vale lembrar, pessoal, que a técnica de escolha é uma técnica que utiliza a prótese, né? A prótese à tela, né? Seja na versão aberta, que a gente chama de Liechtenstein, ou por videolaparoscopia, né? Uma técnica posterior, certo? Vamos lá lembrar um pouquinho dessas técnicas, então. Bem, pessoal, a técnica de Bassini, ela consiste na aproximação com sutura do músculo oblíquo interno ao arco aponeurótico do músculo transverso e da fáscia transversal ao trato iliocúbico e ligamento inguinal, tá bom? Enquanto a técnica de McVeigh, ele faz a aproximação e sutura do arco aponeurótico do músculo transverso ao ligamento de Cooper até a altura ali dos vasos femorais, né? E dali até o inguinal, até o anel inguinal profundo, os pontos vão se passando, unindo a aponeurose ou o músculo transverso ao ligamento ali de Thompson, e o ligamento inguinal. Então, o objetivo ali é a gente fazer a aproximação aí dessas estruturas. Enquanto a técnica de Shouldice, ela é uma imbricação, né? Ele faz um jaquetão dos folhetos criados com a abertura ali da face transversal, através desses 2 planos que vão se sobrepondo, tá? Então, qual é a ordem mais ou menos que acontece essas sobreposições? Então, o primeiro plano é o plano do folheto lateral, né, a base do folheto medial, e este correspondendo aí na realidade ao arco da aponeurótico transverso, né? O segundo plano, o folheto medial ao ligamento inguinal. E o terceiro e o quarto, os quartos planos são o músculo oblíquo interno, transverso, junto ali ao ligamento inguinal, sendo que é basicamente o quarto e o terceiro são basicamente redundantes ali, né? Ah, bem, dito isso, lembrado um pouco aí sobre a técnica, que fica um pouco confusa na hora que a gente vai falando todas as estruturas, por isso que é importante a gente sempre olhar no atlas de anatomia, né? Revisar isso daí antes de fazer uma questão como essa, para ajudar a gente a sedimentar bem o conhecimento, mas vamos voltar aí às alternativas. Alternativa A. O tempo mais importante do tratamento é a ressecção do saco herniano. Não, né, pessoal? O tempo mais importante da cirurgia é a gente evitar que a hérnia se recidive. Então, como a gente vai fazer para ter a reconstrução adequada da parede abdominal. Alternativa B. O melhor tratamento para o paciente é a sutura da fáscia transversal ao ligamento inguinal. Bem, pessoal, qual que é a técnica que ele está se referindo aqui? É a técnica de Bassini, né? E lembra que eu falei?
essas técnicas que têm uma alta, pressão, né, que ela tem uma tensão aí sobre a sutura, não são mais as técnicas de predileção, e sim as técnicas que utilizam, eh, aí uma tela, né, uma prótese, que são tension free, tá. Vamos então à alternativa C. O reforço dos componentes musculares da hérnia por meio da sutura entre eles está bem indicado para o paciente. Bem, aqui a gente está falando da técnica de Shouldice também, né, essa imbricação desses componentes musculares, né, formando esse jaquetão que a gente comentou. Ah, não, né, pessoal, ele não é mais definida como a melhor técnica, tá. Vamos então aí à alternativa D. A cirurgia videolaparoscópica com a técnica intraperitoneal e colocação de tela reduz a dor no pós-operatório e antecipa o retorno ao trabalho. Bem, pessoal, essa alternativa aí é a alternativa correta, porque como já sabemos, as técnicas por videolaparoscopia trazem mesmo esses benefícios citados pela alternativa mais do que correta, é só assinalar e correr para o sucesso. Bom, pessoal, vamos aí para a próxima questão. É a questão que foi a questão da prova de residência de acesso direto do ano de 2020 da UNAER. Vamos lá, vamos ao enunciado então. Paciente de 56 anos, com dor e abaulamento em região inguinal direita. Ao exame, o abaulamento sob projeção do triângulo de Hasselbalch. A manobra unidigital constata-se dilatação do orifício inguinal externo e herniação do saco de volume médio. Podemos inferir pela classificação de níveis que trata-se de uma hérnia. Vamos lá. Alternativa A, tipo 1. Alternativa B, tipo 2. Alternativa C, tipo 3A. Alternativa D, tipo 3B. E alternativa E, tipo 3C. Bem, a questão é para a gente se lembrar aí que as questões se repetem. E os conceitos precisam sempre estar bem sedimentados. E para que a gente consiga fazer isso com sucesso, vamos repetir e vamos repetir os termos, as questões e repetir os acertos, principalmente, né? Para a gente garantir aí mais um pontinho na prova. Vamos lá lembrar então, quais são os limites aí do triângulo de Hasselbalch? O triângulo de Hasselbalch, então, ele é limitado medialmente pela margem lateral, né, do músculo reto abdominal, inferiormente pelo ligamento inguinal ou ligamento palpar, e superolateralmente é limitado pelos vasos epigástricos inferiores, né, tanto a veia quanto a artéria epigástrica inferior. E aí, pessoal, é nessa região que surgem as hérnias inguinais diretas, tá bom? Lembram? O que está lateral aos vasos epigástricos inferiores é o anel inguinal interno, e é por onde se projetam as hérnias inguinais indiretas, tá bom? E medialmente aos vasos epigástricos, que é a localização do triângulo de Hasselbalch, né, medial um pouco inferior, é o sítio ali das hérnias inguinais diretas, tá bom? Vamos aí lembrar de novo da classificação de níveis? Vamos lá. Essa classificação, pessoal, é basicamente dividida em 4 tipos. O tipo 1, hérnia indireta com anel inguinal interno preservado. O tipo 2, hérnia indireta com anel inguinal interno alargado, que é a diferença entre eles, né? O tipo 3 a gente divide entre A, B e C. E aqui a gente está falando dos defeitos da parede posterior. 3A é uma hernia inguinal direta. 3B é uma hernia inguinal mista, né? Então, tem tanto componente indireto quanto direto. E o tipo 3C é a hérnia crural ou femoral, certo? Lembrando que o tipo 4 são as hérnias recidivadas. A alternativa correta, então, é a letra C. Tipo 3A de Nihus
hérnia inguinal direta. Perfeito. Próxima questão, então. O NAERP 2019, prova de acesso direto. Com relação às hérnias inguinocrurais em adultos, é correto afirmar que, vamos lá, pessoal, a alternativa a técnica de Liechtenstein, amplamente praticada, permite a correção de todos os defeitos inguinocrurais. Alternativa B, a orquite isquêmica pós-herniorrafia é decorrente da trombose venosa do cordão espermático, causada pelo trauma cirúrgico. Alternativa C, ligamento inguinal é o nome anatômico do ligamento de Cooper. E alternativa D, a artéria epigástrica inferior é ramo da artéria ilíaca interna e permite diferenciar uma hérnia direta de uma hérnia indireta no intraoperatório. Bom, vamos lá avaliar cada uma das alternativas e aí com elas a gente vai discutindo, tá bom? Vamos lá. Alternativa A. A técnica de Liechtenstein, amplamente praticada, permite a correção de todos os defeitos inguinocrurais. Não, né, pessoal? A técnica de Liechtenstein, ela não corrige as hérnias femorais, né, ou crurais, né? A técnica que poderia corrigir todos os defeitos é, da região inguinocrural é a técnica por videolaparoscopia, né? Essa sim a gente conseguiria fazer essa abordagem, certo? Então, a alternativa A não é a resposta da nossa questão. Vamos pular aí um pouquinho só a alternativa B por motivos que a gente não quer acabar com o nosso estudo aqui, né? Então vamos para a alternativa C. Vamos lá. Alternativa C. O ligamento inguinal é o nome anatômico do ligamento de Cooper. Não, né? O ligamento de Cooper é o ligamento pectíneo. Nada a ver, pessoal. Viajar. A alternativa D. A artéria epigástrica inferior é ramo da artéria ilíaca interna e permite diferenciar uma hérnia direta de uma hérnia indireta no intraoperatório. Já tinha, né, a alternativa, mas vamos lembrar aqui, ó. A artéria epigástrica inferior, pessoal, ela é ramo da artéria ilíaca externa e não da artéria ilíaca interna. E aí é essa aí a pegadinha dessa alternativa, tá bom? Então, porque a artéria, né, os vasos epigástricos inferiores, eles fazem sim essa diferenciação de uma hérnia direta com uma hérnia indireta, como a gente estava vendo, certo? Então, realmente, o que está errado aí é da onde vem a artéria ilíaca interna. Aliás, a artéria ilíaca externa que vai dar aí origem aos vasos, à artéria epigástrica inferior. Bom, e por último, a alternativa correta, né, a alternativa B, que diz a orquite isquêmica pós-herniorrafia é decorrente da trombose venosa do cordão espermático causada pelo trauma cirúrgico. E é exatamente isso, né, pessoal? É uma das complicações, né, devido à manipulação cirúrgica dessa região que pode acontecer. Então, a alternativa correta, a alternativa B, é só marcar e correr para o sucesso. Bem, vamos para a próxima. Essa questão foi tema da prova da USP São Paulo em 2017. Vamos lá? Vamos ao enunciado? Homem de 54 anos de idade refere abaulamento em região inguinal direita há 2 anos, tornando-se irredutível há 1 mês. Há 1 dia, apresenta dor intensa e hiperemia no local do abaulamento. Refere ainda ter sido submetido à cirurgia da correção de hérnia inguinal bilateral aos 15 anos de idade. Em relação ao tratamento cirúrgico, deve-se realizar, conforme a imagem do caderno de questões. Vamos às alternativas? Alternativa A. Laparotomia mediana devido ao encarceramento da hérnia. Alternativa B.
ingnotomia, apesar da possibilidade de necrose da alça intestinal herniada. Alternativa C, laparotomia mediana, devido ao risco de necrose da alça intestinal herniada. Alternativa D, ingnotomia, apesar do antecedente de correção cirúrgica na infância por via inguinal. Antes, pessoal, da gente começar aí, sobre começar a ideia sobre a questão, né? Se a pergunta fosse: qual a classificação de nervos para essa hérnia? Que vocês responderiam aí? E dessa vez eu não vou falar de novo a classificação, hein? E aí, o que vocês responderiam? Pensa um pouquinho. Tipo 4, pessoal. É uma hernia recidivada, lembram? Perfeito, isso aí. Ótimo. Bem, o que vemos aí na imagem que a banca colocou pra gente? Temos um paciente em posição ortostática e já na inspeção a gente consegue evidenciar uma cicatriz, né, de ingnotomia prévia com um abaulamento nessa região inguinal à direita, né? E aí, para completar nossa avaliação do exame físico, a gente pode adicionar aí as informações que a banca deu pra gente, como o abaulamento ser irredutível, doloroso, a hiperemia no local, certo? Show. Pessoal, esses sinais aí de hiperemia e o fato do paciente ter uma hernia irredutível, e com dor, elas estão associadas a uns sinais de gravidade do quadro, né, mostrando pra gente que estamos diante de uma hernia inguinal encarcerada, com um potencial estrangulamento, né? Ou seja, o conteúdo da hérnia não reduz, para dentro da cavidade abdominal, ou seja, uma hérnia encarcerada. E aí, a irrigação desse conteúdo pode estar sendo prejudicada, né, e o que a gente vai chamar de uma hérnia estrangulada, tá bom? Bem, aqui é uma questão de uma conduta na urgência aí, de como nós cirurgiões vamos abordar esse quadro, tá? Para avaliação aí, do conteúdo e posterior correção do defeito herniário, a ignotomia, pessoal, é a via de acesso preferida, tá? Nessas comparações aí, nessas 2 possibilidades que a banca nos deu, viu? O fato da hérnia estar encarcerada, ou mesmo nos casos de estrangulamento aí, não faz com que a laparotomia seja a via de acesso indicada, tá? Então, a gente só vai indicar aí a laparotomia, né, que é a incisão mediana, vou abrir a barriga na linha média, depois que eu fizer a ignotomia e através da ignotomia eu não conseguir avaliar todo o segmento de necrose da alça intestinal, por exemplo, entendeu? Então, se eu julgado durante o ato operatório que a ignotomia não foi suficiente para eu fazer essa avaliação completa de forma adequada, aí sim eu tenho essa indicação aí da laparotomia, tá bom? Na verdade, pessoal, vamos lembrar assim também que o paciente que tem uma hérnia, Nervus tipo 4, ou seja, recidivada, o ideal de via de acesso é que ela seja diferente da via de acesso anterior, né. Ou seja, o paciente operou por videolaparoscopia, o ideal é que a correção seja feita pela abordagem anterior, né, aberta. E o contrário também é verdadeiro, né, no caso desse paciente que fez uma cirurgia aberta, o ideal seria fazer a reabordagem por videolaparoscopia, a abordagem posterior, tá. Bom, sendo assim, pessoal, depois desses comentários, vamos aí voltar às alternativas. Alternativa A, a laparotomia mediana devido ao encarceramento da hérnia. Como a gente viu, né, pessoal? O encarceramento por si só não indica aí a laparotomia. Então, não é a nossa questão. Alternativa B, a ingnotomia, apesar da possibilidade de necrose da alça intestinal herniada. É isso, perfeito. É isso mesmo. A gente faz a ignotomia, apesar dessa possibilidade de necrose, então a letra B é a letra correta. Mas vamos continuar a análise aí. Letra C, laparotomia mediana devido ao risco de necrose da alça intestinal herniada. Bom, já vimos que está fora, né? E a alternativa D, ignotomia, apesar do antecedente de correção cirúrgica na infância por via inguinal. Pessoal, presta atenção para a gente não confundir. Essa alternativa não está certa, justamente porque se tem uma coisa
que fala contra, né, que a gente evita, que se eu pudesse argumentar para falar contra a eminotomia, era exatamente isso que ele disse. O fato dele já ter sido operado por essa via. Então, o ideal é a gente operar por videolaparoscopia, que é a outra via de acesso, certo? Tá bom? Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham aproveitado aí. Bons estudos para vocês e nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.